A paz do Senhor, Escola Dominical, revista da editora Betel, lição de número 6. E olha o tema dessa lição: o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. Esse é o tema da lição de número 6 da editora Betel. Vamos ler aqui o textuário que diz assim, ó. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. E a verdade aplicada diz o seguinte: para ser um bom discípulo de Cristo, precisa mais que qualquer atributo ser escolhido e abençoado por Deus. Amém, meus irmãos? Essa aqui é a lição de número 6, tá? Tá uma benção essa lição. Essa lição é bastante aplicada, tem bastante coisa para a gente colocar na prática e ensinar aí para os nossos irmãos. Bom, aqui é um canal de estudos, né, da Palavra de Deus. Esse é o Clube da Teologia. Eu peço perdão aos irmãos por não ter gravado esse vídeo antes, mas para os próximos vídeos a gente vai gravar com bastante antecedência, tá? Eu sou o pastor Marcos André e esse é o Clube da Teologia. Introdução, o primeiro parágrafo da introdução diz assim, ó: engane-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discipulador estão reduzidos à capacidade, habilidade, inteligência, força e etc. Samuel se enganou, tá? Então aqui a lição vai abordar como que Samuel ele se engana ali ao escolher, ao ir ungir a Davi, né? Então aqui mostra que a lição vai falar que a gente não deve se enganar, porque assim como Samuel se enganou ao ver o filho mais velho ali de Jessé, a gente pode facilmente se enganar ao observar alguém que tem aparência de espiritualidade, por exemplo, né? A lição vai falar disso. Qual é a forma da gente não se enganar? A lição tem esse fundamento aqui. Bom, vou ler o segundo parágrafo dessa introdução, que diz assim, ó: mas Deus ensinou que o discipulador tem a ver com ele e com sua bênção sobre o escolhido, tá bom? Então, quando a lição fala discipulador, é importante salientar que ela está se referindo aos líderes, aos obreiros, aqueles que têm função de discipular, de ensinar, tá bom? E quando falar discípulo, se refere a todos os membros, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Tópico 1. O tema do tópico 1 é a escolha de Deus. Aqui tem a apresentação do tópico 1 que diz assim, ó: Samuel foi chamado por Deus para uma importante missão, ungir o segundo rei de Israel, aquele que seria o líder conforme a sua escolha. Bom, a gente conhece a história, né? Samuel ele ungiu o primeiro rei, Saul, que foi pedido segundo o clamor do povo, né? O povo pediu Saul e aí Deus deu um rei conforme eles pediram, né? Com porte, né? Um rei com aparência de guerreiro e tudo mais. Mas quando Deus vai ungir o segundo rei, aí Deus faz ele escolhe segundo o seu coração, o rei como ele queria, não é verdade? A gente vai falar sobre isso aqui na lição também. Vamos aí para o primeiro subtópico, 1.1, e o tema desse subtópico é não é segundo a aparência. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: o primeiro rei de Israel, deixa eu ver aqui, o primeiro rei de Israel, quanto à aparência física, sobressaía todo o povo. Tá? Aqui o primeiro rei de Israel. Bom, aí ele vai falar, né, como era Saul, não é verdade? Aí a gente vê aqui claramente uma coisa, aqui já se aprende uma coisa básica. A voz do povo não é a voz de Deus. Isso aqui é o básico que a gente tem que aprender aqui, não é verdade? Não é, definitivamente não é. O povo pediu algo e eles ficaram felizes com aquilo que eles pediram, mas Saul não foi o rei que agradou a Deus, não levou o país, não levou a nação à prosperidade. A gente já conhece a história, não é verdade? Bom, quando a gente vai escolher qualquer coisa, pedir a Deus qualquer coisa, a gente precisa ter a humildade que Jesus teve. Olha só como Jesus falou, Lucas 22, verso 42, diz assim, ó: dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Né? Então a gente precisa ter essa humildade de Jesus. Pedir a Deus que se Ele quiser fazer, porque Deus sabe todas as coisas. Não é verdade? É Deus quem sabe. Tá? Vamos lá. O segundo parágrafo diz assim, ó: isso pode ter se tornado uma referência para Samuel, ao acreditar que Eliabe seria o próximo rei. O nome Saul no hebraico significa desejado, né, ou pedido. Eles não são espirituais. Como Saul tinha a aparência de guerreiro,
tinha aparência de homem de Deus e ele não era. Então isso tem acontecido nos dias de hoje e nós devemos tomar o devido cuidado, como a lição vai nos ensinar. Bom, então já vamos pegar aqui um ensinamento básico. No terceiro parágrafo diz assim, ó: o Senhor Deus tinha falado a Abraão sobre reis que descenderiam dele, né, de Abraão. Assim parece que o povo não foi paciente para esperar o momento de estabelecer a monarquia em Israel. Então a gente vê que a monarquia já estava prevista, né, de se levantar um rei, já estava previsto tudo isso, mas o povo teve pressa. E aí a gente entende o seguinte: a pressa é mais um inimigo da boa escolha, tá? Então, se a gente for levantar obreiros, se a gente for trazer obreiro para pregar nas nossas igrejas, tá? Não pode ter a pressa, tem que aguardar a voz de Deus, né? Pedir a Deus a confirmação, falar com Deus, pedir a Ele a direção e aguardar a resposta do Senhor, tá? A pressa é uma inimiga, né, da boa escolha, não é verdade? Continuando então no subtópico 1.2, o tema desse subtópico é: está alinhada ao seu coração. Eu vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: a escolha de Deus para um líder se baseia em um coração que esteja alinhado com o seu. Esse não era o caso de Saul, pois um verdadeiro discípulo de Cristo deve estar alinhado com o coração de Deus, tá? Bom, aí a gente convém entender o que é estar alinhado com o coração de Deus. E é o mesmo que ser segundo o coração de Deus, tá? Ou seja, ser segundo o coração de Deus é você ter os mesmos valores de Deus, desejar o que Deus deseja, amar o que Deus ama, né? Isso é ser segundo o coração de Deus. Tá? E Saul, ele não era segundo o coração de Deus. A gente vê isso claramente. Quando qualquer um de nós devemos fazer a seguinte pergunta. Vamos para aquela parte prática que eu falei, né? Que dá para se aplicar muito isso daqui. Cada um de nós devemos fazer a seguinte pergunta: será que eu sou segundo o coração de Deus? Aí você se avalia da seguinte forma: eu amo as coisas que Deus ama? O que Deus ama? Deus ama vidas, almas, pessoas. Será que eu estou amando o meu próximo? Será que eu estou valorizando as pessoas? Será que quando chega alguém na minha igreja eu recebo bem? Será que quando alguém precisa de uma oração eu oro? Será que quando alguém precisa de uma ajuda financeira eu me disponibilizo para ajudar? Então tudo isso é importante, você se avalia dessa forma, se você é segundo o coração de Deus ou não. Bom, vamos aqui no segundo parágrafo. Diz assim, ó: mas havia alguém que não fora lembrado por ninguém, mas que estava na mente, nos planos de Deus, que tinha a ver com ele, né? Se referindo aqui a Davi, né? Que Davi ele não foi lembrado por ninguém, mas Deus estava no plano do Senhor, tá? Irmãos, aqui é bom a gente saber o seguinte: ninguém consegue conhecer o coração das pessoas, essa é a verdade. Ninguém consegue conhecer o que tem no coração e nem na mente das pessoas. Só Deus conhece, só Deus sabe. Por isso toda escolha, né, para alguém, para exercer função ministerial, ser discipulador nas nossas igrejas, ser obreiros nas nossas igrejas, toda escolha deve se basear na consulta a Deus. Olha o que Deus fala para Samuel. 1 Samuel 16, verso 7, você conhece o texto, diz assim, ó: porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Então a gente vê aqui que só Deus conhece, só Deus sabe. Por mais que Samuel fosse espiritual, né, Samuel ainda via com os olhos humanos. Por isso precisamos sempre consultar a Deus. No segundo parágrafo diz assim, ó: Saul começou bem, vencendo as guerras de Deus, mas logo se perdeu em suas vontades, tornando-se desobediente. Meus irmãos, isso aqui é algo que acontece na prática, né? Muitos que não são escolhidos segundo o coração de Deus, eles até começam bem, tá? Mas o segredo não é como começa, todo mundo sabe. O segredo é como termina. E Saul, ele começou bem, mas depois ali ele segue as suas próprias convicções, seus próprios desejos, e aí ele começou a se perder, né? As suas vontades
né? Isso acontece nos dias de hoje. A pessoa começa bem, mas as suas próprias convicções, seus desejos, as suas próprias vontades, seus projetos particulares, individuais, eles começam a superar os ideais do Evangelho, e aí a pessoa se desanima, e a pessoa deixa a soberba às vezes subir, e várias coisas acontecem, e muitas vezes aquela obra para. Isso é uma realidade, né? Vamos aqui no terceiro subtópico. O tema desse subtópico é Cabe apenas a Deus. Vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó: eleger alguém para servir na obra de Deus é uma escolha exclusiva do Senhor, que pode inclusive acontecer na infância, como é o caso de Jeremias. Então isso é sempre uma escolha de Deus. E aqui o interessante notar é que a igreja percebe, né? A igreja percebe quando um servo de Cristo é escolhido do Senhor. Os irmãos sabiam disso? Vou ler aqui um texto de 1 Samuel, o 3, verso 20, que diz assim, ó: E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então o povo todo conheceu que Samuel tinha a unção de Deus, estava confirmado por profeta. E assim é nas igrejas. Quando Deus quer levantar um obreiro, Deus revela, Deus mostra para a liderança, mas ele também confirma para a igreja. Aquele obreiro, a igreja começa a perceber nele a unção de Deus, começa a perceber seus frutos, amém? Isso não acontece, por exemplo, quando vem alguém de fora. A gente não sabe os frutos daquele que está de fora, só Deus conhece. Por isso é sempre bom estar consultando a Deus em tudo isso daí. Bom, vamos ler aqui o terceiro parágrafo, que diz assim, ó: o caminho de Samuel e Davi se cruza quando o profeta vai à casa de Jessé para ungir o novo rei. O chamado de ambos foi feito por Deus, por isso frutificou. Ou seja, a gente vem aqui uma combinação, né? Um rei escolhido, um profeta escolhido, né? E os dois foi ali uma bênção. Aquele foi o melhor momento da história de Israel, né? A nação cresceu, prosperou. Por quê? Houve dois homens de Deus que tinham funções diferentes no ministério, os dois eram escolhidos por Deus e eles sabiam trabalhar em equipe. Tá? A mesma coisa deve acontecer nas nossas igrejas nos dias atuais. Todo ministério vai ter um homem de Deus, de oração, né? Um mais envolvido com a palavra, um mais envolvido com missões, um mais envolvido com escola dominical e por aí vai. Cada um na sua função. Amém? Tópico 2, o tema desse tópico é o princípio do chamado. Bom, aqui vou ler a apresentação do tópico, diz assim, ó: não se pode servir a Deus de qualquer jeito. Jeremias disse que aquele que faz a obra relaxadamente é maldito, tá? Então a gente vê que nós devemos fazer a obra de Deus com zelo. Podemos aplicar na obra de Deus os conceitos ultramodernos que tem, como, né, iniciativa, resiliência, não é verdade? Temos outros aí, proatividade e qualquer outro conceito moderno aí, todas capacitações modernas, você pode aplicar na obra de Deus. Você pode exercê-la com grande zelo, tá bom? Mas lembrando sempre o seguinte, tá? O principal ingrediente, a principal capacidade que nós temos que ter é a unção espiritual. Esse é o principal. Você pode ser resiliente, proativo e tudo isso aí, ter iniciativa, ser, né, um grande homem de Deus, um grande obreiro, mas você precisa, acima de tudo, ter a unção do Senhor, tá? Vamos aqui no primeiro subtópico, e o tema desse subtópico é o 2.1, né? O tema é honrar a Deus. Vou ler aqui o primeiro parágrafo, que diz assim, ó: o termo honra em grego é time, né? Que é time, né? Timei, e diz respeito a um preço pago, como em um honorário que vem dessa mesma raiz, tá? Então, quando fala de honra, né, a raiz dessa palavra significa preço pago, né, ou pagar um preço, se refere àquilo que nós devemos pagar ou dar para se honrar, né? Por exemplo, devemos elogiar a quem merece elogio, né, digno de elogio, a quem merece glória, a glória, a quem louvor, louvor, tá bom? Então, isso é honrar. É dar àquela autoridade o preço devido que ela merece como autoridade. Bom, vamos fazer o seguinte, interpretando isso para os nossos conceitos atuais. Honrar alguém é você demonstrar a importância daquela pessoa. Isso é honrar, em termos mais práticos para os dias de hoje, né? Chegou um obreiro na sua igreja, por exemplo, e se ele é pastor, você vai honrá-lo na posição de pastor, né? A igreja recebe ele de pé. Alguns ministérios são diferentes, né? Mas no geral é isso. Recebe
ele de pé como pastor, dá um lugar ao ministério, tá? E aí, por aí vai, né? Um convidado, você vai mencionar ele como convidado, um que está visitando, você menciona ele como visitante, você dá a devida honra à pessoa. Bom, continuando então, né, nesse subtópico ainda, no segundo parágrafo, diz assim, ó: um verdadeiro discípulo deve honrar ao Senhor pelo que ele é e faz. Em Romanos 13, verso 7, Paulo ordena honrar honra a quem honra. Esse princípio vem de Deus. A verdade é que todos devem prestar honras a Deus, todos, né? Os crentes, porque Deus deu a salvação, né, para todos nós, até os não crentes, por quê? Porque Deus deu a vida, não é verdade? E Deus ainda não tirou a vida. Então todos devem prestar honra. Tem pessoas que não são crentes, por exemplo, e honra a Deus, honra ao Senhor. Ainda não prestou a maior de todas as honras, que é receber o Senhor Jesus como Salvador. Mas prestam honras a Deus, respeitam os crentes, respeitam a oração, né? Tem tudo isso daí. Bom, vamos aqui no segundo subtópico, o 2.2 é honrar a Igreja de Cristo. Interessante isso daqui, né? Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: se um discípulo estar exercendo a liderança, é ser escolhido para tal ministério. E isso não tem a ver com ser humanamente capaz ou hábil para receber o óleo da unção sobre a cabeça. Samuel achou que alguém aparentemente forte daria conta de ser rei de Israel. Então, quando viu Eliabe, o irmão guerreiro de Davi, achou que ele era o escolhido de Deus, né? Então a gente vai ver na nossa caminhada que não é o porte físico, não é a aparência, não é a espiritualidade, as habilidades humanas, nada disso é o que faz o diferencial na obra de Deus, né? Nada disso. É a disponibilidade para trabalhar. Isso é que é o diferencial. É isso que faz a diferença, é assim que a igreja cresce, tá? E honrar a Igreja de Cristo é a gente estar disposto a trabalhar na obra do Senhor, tá? A gente tem que entender que o Senhor, ele conta com as habilidades humanas, isso é normal. Deus, ele conta, por exemplo, com um advogado, Deus conta com um que fala outro idioma, assim como Deus contou com o apóstolo Paulo, que tinha conhecimento. Deus sempre conta com as nossas habilidades, mas o maior ingrediente de um servo de Cristo, né, e trabalhador do reino é ter a unção de Deus, tá? E não só isso, ele também está disponível para fazer a obra do Senhor. Bom, vamos continuar aí no segundo parágrafo, diz assim, ó: mas o Senhor mostrou ao profeta que de verdade importava o coração. Honrar a Igreja de Cristo é possuir um coração que sirva sem restrições, como fazia o Gaio e Demétrio, que andavam na verdade e honravam a Igreja. Quem não honra a Igreja busca reconhecimento por domínio e autoritarismo, como Diótrefes, né? Ali na lição, na terceira carta de João, né, fala sobre esses obreiros aí. Uns honravam, outros não honravam, né? Aí, os obreiros que honravam a Deus, a igreja, né, eles demonstravam isso pela obediência, demonstrava isso pelo serviço, demonstrava isso também pelo amor às almas e demonstrava também pela hospitalidade que ele prestou aos irmãos. Gaio e Demétrio foram hospitaleiros, tá? Então a gente vai ver que a forma de honrar a igreja é essa, tá? Não prejudicar a igreja, tá? Irmãos, o obreiro que honra a igreja, ele faz tudo para não prejudicar a obra do Senhor, tá? Ele é obediente ainda que ele não concorde, né, com a sua liderança. Ele evita as contendas, tá? Evita tudo essas coisas que vai prejudicar, trazer escândalo para a obra de Deus, porque ele honra a igreja. É assim que funciona. Tópico 3, o tema desse tópico é conduta do escolhido. Vou ler o 3.1, o primeiro subtópico, o tema é adorar a Deus. Bom, primeiro parágrafo diz assim, ó: antes de aparecer para o público, Davi era conhecido por Deus no campo, escondido atrás das malhadas, tá? Então a gente vai ver que um obreiro, né, aprovado por Deus, escolhido por Deus, ele não é escolhido
o que ele faz, pelo que ele faz em público, mas pelo que ele faz no particular, tá? Ou como o Davi não foi escolhido pelo que ele era em público, mas pelo que ele fazia por trás da malhada. E aqui fala que Davi era um adorador, né? A Bíblia mostra isso, Davi era um adorador, tá? Então, um obreiro, o que ele precisa para ser reconhecido, se ele quer ser reconhecido diante do povo, ele tem que primeiro ser reconhecido por Deus. E a melhor forma de demonstrar o seu valor para Deus não é o que você vai fazer em público, mas o que você faz no oculto, no particular. Isso é que vai pesar no coração de Deus, tá? Como pesou, né, no caso de Davi, também dos obreiros de Deus nos dias de hoje. Que interessante isso daqui, né? Bom, continuando então, vamos aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó: mesmo antes de Jesus definir o que era ser adorador, os salmos de Davi mostram que ele já fazia isso. No Novo Testamento, o ato de adorar era expresso por ajoelhar-se e prostrar-se em reverência e reconhecimento de que o adorado é superior, tá? A gente vai ver Jesus, ele define isso daí, o que é ser um adorador, aquilo que Davi já fazia e aquilo que nós devemos fazer. Né? Jesus mostra que esse adorador, né, não está ligado ao local, não está ligado à forma, está ligado simplesmente ao coração. Ser um adorador de verdade é aquilo que está no seu coração. O Senhor Jesus fala, né, com a mulher lá no poço de Jacó, que os verdadeiros adoradores adorariam o Senhor em espírito e em verdade. A gente vai ver, né, pessoas no nosso meio como Diótrefes, né, que ele até tinha aparência diante da igreja, mas ele não era um adorador, tá? Isso acontece nos dias de hoje. Temos obreiros hoje, irmãos, né? Falando em geral, né? Não só apontar para os obreiros, mas irmãos em geral nas nossas igrejas, que às vezes tomam até ceia com a gente, tem aparência de adoração, né? Se emocionam na hora do louvor, mas não são adoradores de verdade, tá? Quando estão longe da presença de Deus, eles se mostram outra coisa. Bom, no 3.2, o tema desse subtópico é lutar as guerras de Deus. Vou ler aqui o primeiro parágrafo. Os irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar, lutavam as guerras de Saul, mas Deus queria um rei que lutasse as suas guerras. Que interessante nessa colocação aqui do comentarista, gostei disso daqui, né? A gente vai ver que essas aqui são fortes características para aquele que é segundo o coração de Deus. Ele luta as guerras do Senhor, ele está travando as batalhas de Deus, e a gente tem que ter uma consciência nos nossos dias. Estamos o tempo todo travando guerras contra o inferno. O tempo todo, tudo que a gente faz é uma luta, tudo que a gente faz é uma guerra, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui e tá uma dificuldade, a luz não se ajusta, né? O cartão de memória atrapalha ali, toda hora ele sai e eu tenho que parar de gravar, né? Tudo acontece, irmãos, porque é uma guerra, estamos numa batalha espiritual e cada obreiro tem que ter essa consciência. Porque estamos numa batalha, precisamos então seguir a direção de Deus. Vou ler aqui o segundo parágrafo, diz assim, ó: um discípulo de Cristo não faz as coisas segundo a sua vontade, como fez Saul em diversos momentos. Diótrefes também errou nisso, agindo em causas próprias, mas não nas de Deus. Bom, a gente vai ver aqui, irmãos, que como a gente está numa constante batalha, a gente é um exército, a gente precisa todos trabalhar juntos, unidos, trabalhando em prol deste exército, em prol da igreja, né? Nós precisamos ter essa consciência, saber fazer isso, tá? Porque quando todo mundo trabalha junto, não fica pesado para ninguém. Se dois soldados estão no campo de batalha e um cobre o outro, os dois se dão bem, né? Os dois têm chance de viver. Nas nossas igrejas, se um cobre o outro, se um ajuda o outro, não fica pesado para ninguém, né? Se tem um irmão que vai abrir a porta, outro que vai chegar cedo ali para a oração, outro que vai cuidar ali dos microfones, todas essas coisas que acontecem na nossa igreja hoje, se todo mundo trabalhar, se cada um fizer a sua parte, não fica pesado para ninguém, porque quando falta um, tem que alguém cobrir, e aí, irmãos, tem gente que acaba se sobrecarregando, tá? A obra sofre, né? Bom, vamos continuar aí no 3.3, o tema é obedecer a Deus. Vou ler aqui o primeiro parágrafo que diz assim, ó:
Samuel obedeceu a Deus quando foi chamado para ir à casa de Jessé, ungir o futuro rei de Israel. Ele teve medo, mas confiou em Deus. Tá? Então, a confiança em Deus fez toda a diferença, porque Deus deu a estratégia. Deus falou para ele, ó, você vai falar isso quando for. Porque Samuel ficou com medo. Ele pensou assim, quando ele souber, se Saul souber que eu vou lá para ungir um novo rei, ele vai me matar e vai matar também lá o novo rei. Bom, mas aí Deus dá a ele uma estratégia, né? Deus falou para ele, ó, você vai dizer isso e vai omitir alguns fatos, né? Olha o que Deus fala, né? 1 Samuel capítulo 16, verso 2, diz assim, ó, porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Tá? Então aí Deus falou assim, ó, você pega e faz um sacrifício. Qual é o motivo da sua ida? Foi sacrificar a Deus. Tá? E isso é uma verdade, né? Porque ele realmente fez isso, mas ele não contou os detalhes, obviamente. Tá bom? Muito interessante. Quando a gente confia em Deus, ele dá estratégia para nós. Vamos ler aqui o segundo parágrafo que diz assim, ó. Saul deixou de confiar no Senhor e o desobedeceu, por isso foi rejeitado por Deus e seu reino foi rasgado. A obediência é a qualidade indispensável ao discípulo, tá? Irmãos, a obediência é outro atributo para qualquer discípulo e discipulador, né? A obediência. Nós precisamos obedecer. Como obedecer? Como eu aplico isso na minha vida? Obedecer a Deus e às lideranças. A Deus cumprindo a vontade do Senhor. Aonde está expressa essa vontade? Tem que lembrar o seguinte, nem sempre Deus vai usar um profeta, nem sempre Deus vai usar um vaso, nem sempre Deus vai dar uma revelação, visão, sonho, nem sempre. Temos a Bíblia Sagrada, temos a palavra de Deus para nós conhecermos a vontade do Senhor. Isso é obedecer a Deus. E também obedecer às nossas lideranças, tá? Agora tem um seguinte detalhe. Os nossos líderes são humanos, então eventualmente eles vão falhar, tá? E eles falhando, o que a gente tem que fazer? Obedecê-los assim mesmo. Por quê? Porque eles são humanos, então qualquer um de nós está sujeito a essas falhas, temos que ter essa consciência, tá? E aí a gente obedece, pode até questionar, mas tem que fazer de tudo para que a obra não sofra, para que não haja atrito, para que a igreja prossiga e aquela liderança dê resultado. Amém, meus irmãos? Então, esse aqui é o fundamento dessa lição, tá? Para nós colocarmos em prática na nossa vida, tá bom? Vamos aqui na conclusão. A conclusão, ela diz assim, ó, Deus escolheu as coisas loucas e as que não são. Pela ótica humana, Saul seria um rei melhor que Davi. Samuel achou que até os irmãos de Davi eram aparentemente melhores, mas Deus escolheu alguém que ele abençoou para ser o rei ungido com óleo para liderar o seu povo. Bom, essa conclusão aqui é importantíssima a gente fazer, tá? Eu vou ler só o que eu coloco no meu subsídio, diz assim, ó, na escolha do obreiro ou da obreira, né, para o ministério é preciso confiar no Senhor, pois ele conhece o coração, ele julgar só pelas habilidades da pessoa e a aparência põe a obra de Deus em risco, né? A obra da igreja local em risco, quando a gente só julga pela habilidade da pessoa, tá? Amém, meus irmãos? Então essa aqui é a nossa conclusão. Obrigado por você ter ficado aí até agora conosco. Deixa o seu like, não se esqueça, deixa um comentário, vamos estar respondendo aos comentários. E eu deixo aqui um compromisso com os irmãos de estar gravando mais cedo, tá? Hoje estou gravando um pouco mais tarde, né? Que eu digo assim, já no meio da semana, né? Mas vamos tentar gravar logo no início da semana para ajudar também os irmãos para preparar suas aulas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e uma excelente aula para você.